E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos então para a nossa quinta aula do curso O Mínimo que Você Precisa Saber sobre Economia para Não Ser um Socialista. Nessa quinta aula vamos falar sobre alguns conceitos básicos, vamos ver o que significa alguns termos muito utilizados em economia, sem os quais vai ficar difícil compreender os próximos temas. Vamos aproveitar também aqui para dar uma breve introdução à lei da oferta e demanda, que é um assunto que nós vamos ver muito nas próximas aulas. Então, gente, já dá o like no vídeo aí, tá? Já dá agora, tá? Antes que você se esqueça, já se inscreve no canal, porque assim, gente, ajuda o canal aí, porque se esse projeto não tiver o alcance esperado, infelizmente eu vou ter que cancelar esse projeto, porque é uma coisa assim, gente, que dá muito trabalho, tá? Então, se não valer a pena, infelizmente eu vou ter que acabar cancelando. Então ajuda o canal aí a crescer, dá um like no vídeo, compartilha o vídeo, manda o link dele para alguém que você acha que vai se interessar, dá uma força pra gente aí, ok? Então vamos lá. Tem alguns conceitos que eu não vou nem explicar aqui, eu vou pressupor que você já sabe o que significa, que são coisas que nós aprendemos lá no ensino fundamental, né, no ensino médio no máximo, geralmente em aulas de história ou geografia, né, mas que se por um acaso você não souber também, provavelmente você vai ficar boiando nas próximas aulas, tá? Que são conceitos básicos, né, o que é mercado, o que é mercadoria, o que é moeda, o que é dinheiro. Ou então aqueles conceitos, né, de setor primário, setor secundário, setor terciário, o que é matéria-prima, o que é um bem manufaturado, o que é indústria, zona urbana, zona rural, agricultura, serviços, etc. Correto? Também alguns conceitos de demografia também são importantes, o que é densidade demográfica, o que é expectativa de vida, além de alguns indicadores, né, sociais e econômicos, que é importante que você esteja familiarizado, pelo menos, com o que significa, né, o que é desemprego, o que é desigualdade social. São coisas bem básicas que eu acho que todo mundo aprendeu lá na escola, né? Então eu não vou perder muito tempo aqui explicando o que é isso, mas tem alguns conceitos que já são um pouco mais nebulosos, né? Esses eu vou ter que explicar porque eles precisam ser muito bem compreendidos. O primeiro deles é fatores de produção. O que quer dizer fatores de produção? É simples, é tudo aquilo que eu uso para a produção, né? É tudo aquilo que eu uso para produzir outros bens. Simples, né, gente? Os fatores de produção, eles são terra, trabalho e capital. Vamos começar explicando o que é terra. Terra não é só a terra propriamente dita, né? A terra cultivável, embora esse seja um dos mais importantes fatores que compõem esse fator de produção que a gente chama de terra. Mas ele engloba também todas as fontes de matérias-primas, todas as fontes de bens primários, né? Fontes minerais, minas, florestas, de onde a gente pode extrair madeira e outras coisas mais, pastagens, enfim. Todas as fontes de matérias-primas e de bens primários nós chamamos de terra, a grosso modo, né? Trabalho é bem óbvio, né? Trabalho é o que o nome já diz mesmo, é o trabalho que você exerce para produzir alguma coisa, né? Nada se produz sozinho, para produzir alguma coisa você tem que exercer um esforço produtivo e isso é trabalho. Capital já é um pouco mais complicado, mas nós vamos simplificar aqui, vamos dizer que capital são as ferramentas. Na verdade, capital é todo bem que você usa para produzir outro bem, né? Mas numa economia mais primitiva, se a gente for imaginar, né? Numa economia em que não existe dinheiro, por exemplo. Capital seria simplesmente as ferramentas, né? Os equipamentos, enfim, tudo aquilo que não é terra, que não é matéria-prima, né? Que não é, porque a matéria-prima é aquilo que você gasta para produzir. Quanto mais você produz, mais você gasta matéria-prima. O capital geralmente é aquilo que é fixo, né? O capital é aquele bem que você pode usar ele várias e várias vezes para produzir mais bens, correto? Então pode ser um barracão que é usado por uma fábrica, pode ser as máquinas que tem lá dentro, pode ser uma granja, um engenho, um silo, um armazém, enfim, todo equipamento, né, tudo que é usado para produzir outros bens e que não seja a própria matéria-prima, porque a matéria-prima você gasta, como eu disse, né, o capital ele é algo fixo. Claro, o capital também tem uma depreciação, né, também tem um desgaste, geralmente a gente chama esse desgaste do capital, a gente chama de depreciação,
Mas o capital é aquele bem mais durável, é aquilo que dura mais, que você usa várias e várias vezes para produzir outros bens. E cada fator de produção ele tem a sua remuneração. A remuneração da terra é o aluguel. A remuneração do trabalho é o salário. Ainda que seja, sei lá, o salário do patrão, né? Uma retirada ou prolabore, nós consideramos que é salário também. E a remuneração do capital é o lucro. Aí você pode se perguntar, mas por que a remuneração da terra é o aluguel? Né? E se ao invés de alugar a terra, eu resolver trabalhar eu mesmo nela, né? E vender a produção daí? Bom, aí você vai receber uma remuneração pelo seu trabalho, né? Que vai ser um salário, ou um prolabore que seja, e uma remuneração pelo seu capital que você empregou, né? Que vai ser o seu lucro. Você só economizou o aluguel daí, porque a terra já era sua. Mas se você não investir nem trabalho e nem capital, a única forma de você ter uma remuneração só com a terra propriamente dita seria alugando ela. Então, a única forma da terra gerar uma remuneração por si só, sem capital e sem trabalho, é com aluguel. Entenderam bem esse conceito? Então, agora o capital, vamos dar uma atenção especial para ele aqui. O capital ele é um negócio já mais complicado. Então, tem economistas que eles resolvem desdobrar o capital em outros 3 fatores de produção. Eles dividem o capital entre capital físico, capital financeiro e capacidade empresarial. A remuneração do capital físico é o aluguel de equipamentos, é o aluguel de capital físico propriamente. Então, no caso de aluguel de imóveis, ele pode variar. Se você está alugando uma terra cultivável ou um pasto, né? Se você está alugando um bem, um imóvel rural, aí é aluguel lá do primeiro tipo que nós vimos, né? Um aluguel da terra. Agora, se você aluga, por exemplo, um barracão numa zona industrial, aí já é aluguel de capital físico. Tá ok? A remuneração do capital financeiro é o juro. Os juros, se você for parar para pensar, nada mais é do que um aluguel, é um aluguel também, né? O aluguel que você paga para usar o dinheiro de outra pessoa. Então, eu alugo o meu dinheiro, no final você tem que devolver o meu dinheiro, né? E mais o aluguel por você ter usado o dinheiro durante esse tempo. Esse aluguel do dinheiro é os juros. Então, da mesma forma que se você aluga uma casa, né, por exemplo, você aluga uma casa de praia, sei lá, por uma semana, para passar um final de semana, umas férias, enfim. No final daquela semana, você tem que me devolver a casa, né, que eu te emprestei, eu só te emprestei para você ficar lá um tempo, né? Você tem que me devolver a casa e, além de devolver a casa, você tem que me pagar também um aluguel por ela. Com o dinheiro é a mesma coisa. Se eu te empresto um dinheiro, você tem que devolver aquele dinheiro que nós chamamos de principal e mais o aluguel dele que nós chamamos de juros. E a soma do principal com os juros nós chamamos de montante, geralmente. E a remuneração da capacidade empresarial é o que nós chamamos de lucro realmente. Mas o que é capacidade empresarial? É a sua capacidade de tomar decisões sobre onde investir o capital. Se você é dono de capital, seja físico ou financeiro, você tem que decidir onde você vai investir ele. E a tomada dessa decisão, ela precisa ser remunerada, né? Até como uma forma de incentivo para que você invista na coisa certa. Porque existe um risco envolvido. Você pode investir o capital numa coisa que o mercado não quer. Se você fizer isso, você toma prejuízo. Agora, se você investe corretamente, você precisa ser remunerado. Essa remuneração é o lucro. O empresário, ele não precisa nem ser o dono do capital, na verdade, né? Por isso que a gente separa. Por exemplo, você pode ir lá pegar o dinheiro emprestado, né, com o banco, né, com o dono do capital financeiro. Você pode ir lá e alugar os equipamentos que você vai usar, né, com os donos dos bens de capital físico. E você pode pagar esse aluguel e ainda te sobrar uma remuneração, que essa remuneração é o seu lucro. Então, o lucro, ele é a remuneração da capacidade empresarial. É a remuneração pela capacidade de investir o capital em algo que atendeu o mercado. Essa remuneração, ela é justa, ela é necessária, não porque o empresário teve trabalho, até porque a remuneração do trabalho é o salário, né? Então, não é porque
ele teve trabalho, ele teve estresse, né, por causa do risco. Nossa, coitado dele, ele não conseguiu nem dormir à noite porque ele não sabia se ia ter sucesso ou não. Não, não é tanto isso. Mas o lucro, ele é necessário para saber se o investimento deu certo ou não. E também para incentivar, ele também é um incentivo para que os empresários invistam na coisa certa. Se o empresário atende às demandas do mercado, ele tem lucro. Se ele não faz, ele tem prejuízo. Então, o lucro ele é tanto um sinal quanto um incentivo necessário para que o capital seja investido na coisa certa. Se não tiver lucro, não tem nem como você saber se você está investindo na coisa certa. Não tem como ninguém saber se o investimento está sendo alocado da forma correta, né? Mas isso, claro, vai ficar mais claro para vocês quando nós formos falar da lei da oferta e demanda. Também, na prática, não tem como você separar muito bem o que é aluguel, o que é juros, né, o que é aluguel do capital físico ou financeiro, daquilo que é lucro. Sempre as duas coisas estão misturadas, né? Mesmo que você só alugue ou só empreste o seu capital para um empresário, você também está assumindo um risco. Você está assumindo o risco daquele empresário também falhar e não conseguir te pagar. Se ele falhar, você também vai falhar. Então, você está assumindo um risco também. E a partir do momento que você assume um risco, você também está sendo empresário e não só dono de capital. Então, a sua remuneração ela tem um componente de aluguel ou de juros, mas também tem um componente de lucro. Na prática, não dá para separar as duas coisas. Na teoria, a gente separa porque isso nos dá uma outra perspectiva, mas na prática não tem como separar. Enfim, vamos continuar aqui. E também nós vamos falar agora também um pouco das teorias do valor da economia clássica. Economia clássica é aquela primeira escola de economia que surgiu lá com Adam Smith. Nós já vimos que Adam Smith é praticamente o pai da economia moderna, né, tal como nós a conhecemos hoje. Em seguida veio David Ricardo, que nós também já falamos um pouco dele aqui. Em seguida veio outros ainda, né, outro muito importante foi o John Stuart Mill. Teve o Malthus também, Thomas Malthus. Então esses primeiros economistas, né, que se encerram ali com Marx, na verdade Marx ele vem até um pouco antes do Stuart Mill, se eu não me engano, né? Se não me falha a memória agora, eu acho que cronologicamente o John Stuart Mill vem depois. Mas conceitualmente a gente diz que a economia clássica ela se encerra ali com Karl Marx, porque ele leva a coisa para um outro patamar que daí ou você tem que aceitar o que ele falou, ou então você tem que começar a brincadeira tudo de novo. Enfim. Mas os economistas clássicos eles tinham uma teoria, né, ou uma série de teorias sobre o que confere valor a uma mercadoria. E elas eram o seguinte: o valor trabalho é o valor resultante do trabalho exercido para produzir aquela mercadoria. Seria o que hoje nós chamamos de custo de produção. Mas os caras tentaram ir mais assim na raiz da coisa, entende? Eles complicaram um pouco mais. É como se fosse o que hoje a gente chama de custos, mas um pouco mais profundo. Porque eles diziam que toda mercadoria, para ser uma mercadoria, ela precisa de trabalho para ser produzida. Uma coisa, ela só entra na economia através do trabalho. Enquanto ninguém exerce um trabalho, ela está lá na natureza ainda, né? Lá na natureza selvagem, bruta, né? Sem trabalho, ela ainda não é um bem econômico. Ela nem interessa para a economia. Então, até uma fruta do pé, se você não tiver o trabalho de ir lá e apanhar aquela fruta, ela não vai te servir para nada. Ela não vai matar a sua fome só num passe de mágica. Você tem que ter o trabalho, no mínimo, de ir lá e apanhar aquela fruta. Então, o trabalho é o que cria uma mercadoria propriamente. Então, para os economistas clássicos, o que de fato confere valor a uma mercadoria é o trabalho. Até aí faz bastante sentido, né? Até aí faz sentido mesmo. Mas só até aí também. Mas assim, então, para produzir alguma coisa você precisa de trabalho. E para isso, o trabalhador precisa ser remunerado de alguma forma, né? Nem que seja mínima. Até um escravo precisa ser pelo menos alimentado para que ele consiga trabalhar depois no outro dia. Então, o trabalho ele precisa ser remunerado. Ele impõe essa necessidade, né? Esse custo que você precisa remunerar o trabalho, né? E os bens de capital? Bom, os bens de capital também, porque também foi investido trabalho para produzir os bens de capital. Então, para os economistas clássicos, os bens de capital, eles
são remunerados por causa do trabalho que foi investido para produzir os bens de capital. Vocês estão entendendo? Então, tudo para os economistas clássicos tem um valor que vem do trabalho. E as matérias-primas também, porque até para você ter a matéria-prima, alguém teve que ter o trabalho de ir lá e extrair aquela matéria-prima da natureza. Então, até a matéria-prima tem um valor que deve ser medido em termos de valor-trabalho. Então, tudo tem um valor advindo do trabalho. Tá? Por isso que nós chamamos de teoria do valor-trabalho. Mas o valor-trabalho, ele interessa mais para o produtor, para o lado do produtor. O consumidor, ele tem uma outra perspectiva. Para o consumidor, o que importa mais para ele é o valor de uso, correto? Para o consumidor, uma mercadoria ela só tem valor se for útil para ele. Ele não vai comprar nada, ele não vai gastar dinheiro com uma coisa que não fosse ter utilidade para ele. Nem que seja para satisfazer um simples impulso consumista dele. Mas para o consumidor é importante que tenha um valor de uso. Simplesmente o valor de uso é a utilidade que aquilo tem e que pode variar de pessoa para pessoa. Nem sempre o que é útil para mim é útil para você. Então, o valor de uso ele é um pouco relativo. E por fim, tem o valor de troca. O produtor e o consumidor, ou o vendedor e o comprador, eles se encontram no mercado e ali eles vão barganhar o valor daquela mercadoria. O vendedor vai tentar vender pelo maior preço possível e o consumidor vai tentar pagar o mais barato possível e eles vão barganhar até chegar num acordo comum. O valor que eles concordarem em efetivar a troca, esse é o valor de troca. Então, o valor de troca ele é o valor pelo qual a troca de fato acontece. É o que hoje nós chamamos de preço de mercado, é o preço ao qual a transição de fato acontece. Mas se o valor de troca ficar abaixo do valor trabalho, ou seja, se ele não cobrir pelo menos os custos, não poder remunerar pelo menos o trabalho investido naquela mercadoria, aí não interessa para o produtor. Ele vai tentar vender para outra pessoa, ou então vai tentar ter um prejuízo menor possível, se não tiver como. E para o consumidor também existe um limite que ele aceita pagar por aquela mercadoria. Se o vendedor não quiser aceitar o valor abaixo desse limite, então também para o consumidor não vai valer a pena e ele vai desistir da compra. Ou seja, se o valor de troca exceder o valor de uso, a troca também não acontece. Então até aí tudo faz muito sentido, Exceto que para os economistas clássicos, eles extrapolam um pouco as coisas quando eles dizem que o valor trabalho era o mais importante e que o valor trabalho é um valor intrínseco das mercadorias. Então, quer dizer, o valor de uso ele é um valor percebido subjetivamente, mas o valor trabalho, para os economistas clássicos, é um valor real, é um valor intrínseco mesmo a cada mercadoria. Isso, como nós vamos ver, estava um pouco errado. Então, assim, existem controvérsias, se os economistas clássicos, se eles realmente achavam que o valor trabalho tinha mesmo essa conotação, ou se isso foi uma interpretação exagerada que o Marx deu para a teoria do valor trabalho depois, O fato é que essa teoria do valor trabalho, essa ideia de que o valor real, o valor intrínseco da mercadoria é o valor trabalho, é o que deu origem à teoria marxista da mais-valia. Mas eu não vou entrar muito na teoria marxista, na mais-valia aqui. Primeiro porque eu não sou um grande conhecedor do marxismo, e mesmo que eu fosse, isso iria requerer praticamente um curso à parte, sobre economia marxista. E segundo porque, como eu disse para vocês lá no começo, nós vamos nos focar aqui não tanto em provar que os socialistas estavam errados. Nós vamos nos focar em provar que a economia de mercado funciona e que quem acredita que na economia de mercado funciona está certo. Mas basta você saber por enquanto, então, que a teoria da mais-valia de Marx ela está totalmente baseada na teoria do valor-trabalho. E isso é uma coisa que eu me sinto totalmente seguro em afirmar. Mas, depois de Marx, a economia continuou se desenvolvendo e aconteceu uma mudança de paradigmas que nós chamamos de revolução marginalista. 3 economistas, quase que ao mesmo tempo e quase que sem se falar um com o outro,
o Karl Menger, Stanley Jevons e o Leon Walras, cada um deles num país diferente também, inclusive, eles perceberam que essa teoria do valor-trabalho não tinha muito sentido. E eles resolveram continuar desenvolvendo a economia, mas sobre um outro paradigma, sobre uma teoria do valor que hoje nós chamamos de teoria da utilidade marginal. Então, não é que eles refutaram Marx, não foi bem isso. Eles meio que ignoraram Marx mesmo, né? Eles deram continuidade à economia clássica, mas discordando dessa parte de que o valor-trabalho é um valor intrínseco da mercadoria, né? Então, por isso também nós dizemos que eles deram início à economia neoclássica, porque eles deram continuidade à economia clássica, mas sobre um paradigma um pouco diferente. Algumas coisas, então, eles tiveram que começar do zero. Aquilo tudo que nós vimos nas últimas aulas, tá? E mais algumas coisas ainda, os neoclássicos aproveitaram dos clássicos. Então, tudo aquilo que nós vimos lá nas outras aulas do Adam Smith, do David Ricardo, continua válido até hoje. Mas essa teoria do valor é que teve uma mudança, né? E claro, também, tem controvérsias sobre isso também. Teve economistas clássicos que já não eram muito fãs da teoria do valor-trabalho e que deram mais ênfase no valor de uso, que é o caso do Jean-Baptiste Say e do Bastiat também. Então, esses caras já estavam ali meio que sacando a armadilha que tinha no negócio. Mas, basicamente, para resumir, o que foi essa revolução marginalista, os caras pensaram o seguinte: calma lá, o valor de uso é que é mais importante. É o valor de uso que determina o valor de uma mercadoria. Esse negócio de valor-trabalho nem existe. O que existe são custos de produção. É diferente. Custos de produção é uma coisa. Se o produtor vende acima do custo dele, ele tem um lucro. Se ele vende abaixo, ele tem prejuízo. E se ele tem prejuízo, o azar é dele. Ninguém mandou ele produzir uma coisa que ninguém quis, né? Ou por um custo que não valia a pena para o consumidor. Mas quem manda é o consumidor. A produção tem que atender aos desejos e às necessidades dos consumidores, não dos produtores. Então, o que confere valor de fato para uma mercadoria é a utilidade. Para a gente deixar isso bem claro, você imagina, o cara vai lá no toalete, ele manda um número 2 lá, caprichado, daqueles que dá trabalho, o cara fica lá uns 20 minutos, o cara sai de lá suado, pô, deu trabalho. Isso significa que ele produziu alguma coisa que tem valor? Pô, mas deu trabalho, não deu? O que confere valor a alguma coisa não é o trabalho que dá para fazer? Então, se o que confere o valor é o trabalho, então o número 2 que ele fez lá devia valer alguma coisa. Não vale por quê? Porque não tem utilidade. Então, o que confere valor de fato é a utilidade. E a utilidade, como nós vimos, ela pode variar de uma pessoa para pessoa, né? O que é útil para mim pode não ser útil para você. Então, as mercadorias, elas não têm valor intrínseco. Elas têm um valor relativo, somente um valor subjetivo. Então, a partir dessa revolução marginalista, é que surge a economia neoclássica, que, querendo ou não, é o paradigma predominante até hoje. Claro que com contribuições de outras escolas também, mas, a grosso modo, o paradigma neoclássico é o que predomina até hoje. E outra mudança que aconteceu também nesse período, né, que é uma coisa que foi introduzida pelos neoclássicos, foi essa coisa de usar a matemática, né, na economia, né? Então, os neoclássicos foram os primeiros a usar a matemática, fórmulas matemáticas ou gráficos para explicar suas formulações. Só o Menger que não usou muito, mas até o Menger, na verdade, ele usou um gráfico lá, um gráfico inclusive que nós vamos ver provavelmente na próxima aula já. Mas como ele não usou muito, né, a matemática, então por isso até que se diz que o Menger é o pai da escola austríaca. Mas enfim. E as teorias do valor dos clássicos, elas foram substituídas por outras construções, que nós vamos ver aqui, ó. No lugar da teoria do valor-trabalho, para explicar o lado da produção, surgiu a teoria da firma. Essa nós vamos ver aqui porque vale a pena, tá? Mais para frente, várias aulas adiante, é claro. No lugar da teoria do valor de uso, para explicar o lado do consumidor, surgiu a teoria do consumidor.
Tem esse nome mesmo, teoria do consumidor. Essa nós não vamos ver nesse curso porque eu acho que não vale a pena para um curso voltado para o público leigo, porque a parte matemática dela é meio complicadinha e é uma complicação, assim, que na minha opinião não vale a pena, sabe? É muita matemática para pouca explicação, na minha opinião particular, né? É uma explicação que, na minha opinião, não é muito realista, então eu acho que não vale a pena. Mas é claro, se você fosse aprofundar no assunto, né, se um dia você tiver pretensão de ser um economista, você tem que saber também. Mas, por hora, na minha opinião, não vale a pena. E no lugar da teoria do valor de troca, né, no lugar não, porque no final das contas, essa parte da teoria dos clássicos e dos neoclássicos não era tão diferente assim uma da outra, em essência, pelo menos, né? Mas os neoclássicos elaboraram melhor o que hoje nós chamamos de lei da oferta e demanda. Os clássicos eles só começaram a arranhar ali o negócio. Quem formalizou tudo mesmo foram os neoclássicos. Mas para vocês não chegarem na próxima aula assim tão perdidos, vamos começar a dar um esboço aqui do que é a lei da oferta e demanda. Bom, a lei da demanda, ela diz que quanto mais barato for um bem, maior a quantidade que as pessoas vão querer comprar daquele bem. Consequentemente, quanto mais caro for, menor a quantidade que as pessoas vão querer comprar ou vão ter condições de comprar. Por outro lado, a lei da oferta, ela diz que quanto mais caro for um bem, maior a quantidade de pessoas que vão querer vender aquilo. E quanto mais barato, menos vendedores vão se interessar em vender aquilo. Então, aí a oferta e a demanda precisam encontrar um ponto comum. Vendedores e compradores vão barganhar e chegar num preço de equilíbrio, que nós chamamos de preço de mercado. Então, consequentemente, a lei da oferta e demanda também diz que se a demanda por um bem continuar igual, né, se os desejos e as necessidades dos consumidores permanecer igual, mas a oferta aumentar, o preço tende a cair. Pelo contrário, se a demanda continuar igual e a oferta diminuir, o preço tende a subir. Por outro lado, se a oferta continua igual, mas a demanda, né, a procura aumenta, o preço também aumenta. E por fim, se a oferta continua igual e a procura cai, o preço também tende a cair. Ceteris paribus, que vocês estão vendo ali, é uma expressão em latim que significa tudo mais mantido constante. Ou seja, ceteris paribus, né, tudo mais mantido constante, todas as outras variáveis mantidas constantes, né? Então, é isso que significa ali. Isso, gente, é importantíssimo para organizar a produção e é por isso que a lei de oferta e demanda ela também é chamada de lei de mercado, porque é ela que regula, que organiza toda uma economia de mercado. Uma economia de mercado é aquela em que os preços flutuam livremente de acordo com a oferta e a demanda, né? E onde os produtores têm a liberdade de produzir e vender o que eles quiserem, e os consumidores têm liberdade de comprar o que eles quiserem também, desde que eles tenham dinheiro para pagar, obviamente. Mas isso é importante, como eu disse lá atrás, né? Na economia de mercado neoclássica, o objetivo é servir o consumidor, aquilo que o consumidor quer. O produtor, ele até pode produzir algo que o consumidor não quer, ele pode, mas ele tem liberdade para isso. Mas ele tem que ter consciência de que ou ele vai ter prejuízo, ou então o lucro dele não vai ser tão alto quanto ele poderia ter. Então, a lei da oferta e demanda, ela serve ao mesmo tempo para informar os produtores sobre o que os consumidores querem e também para incentivar eles a fazerem isso na medida, né, em que os produtores são recompensados por atender às demandas dos consumidores. E isso também, isso controla o uso racional das mercadorias também, serve e tem essa utilidade também. Se uma mercadoria ela é muito escassa, o preço dela tende a subir. Aí isso faz o quê? Isso atrai mais produtores, incentiva mais produtores a produzir aquela mercadoria que está em falta. Por quê? Porque se ela está caro, se o preço está caro, isso atrai mais produtores em busca de maiores lucros. Por outro lado, né, se já tem muita gente produzindo uma coisa, o preço daquilo tende a diminuir até o ponto em que os produtores olham e pensam, pô,
isso está muito barato, não vai dar lucro, então não vale a pena produzir. Então vocês estão entendendo como que essa lei de oferta e demanda ela é importante para sinalizar os produtores sobre o que eles precisam produzir para atender os consumidores? E isso é um sinal não só para os produtores, mas para os consumidores também, porque da mesma forma, se um produto está em falta, né, ele está muito escasso, se a oferta está pequena, o que acontece? O preço sobe. Aí os consumidores vão ter que fazer o quê? Vão ter que consumir menos, vão ter que racionar, né, esse consumo, ou então vão ter que procurar um substituto, né, uma alternativa. Vocês estão entendendo? Então, isso raciona o consumo e incentiva a busca por alternativas antes que aquele produto chegue a se esgotar totalmente. É por isso que quando o pessoal fala, os recursos vão se esgotar. Bom, talvez, não é impossível, mas o mercado ele trabalha para que isso não aconteça. Porque conforme o recurso vai se tornando mais escasso, o preço vai aumentando. E isso incentiva as pessoas a racionarem o uso, a fazer um uso mais eficiente, né? A tentar fazer mais usando o mesmo, porque está caro, ou então a buscar alternativas. Então vocês estão entendendo a importância de uma economia de mercado, a importância de você ter um mercado, de você ter um mercado livre, onde a lei da oferta e demanda ela pode trabalhar livremente? Então, nós vamos ver isso mais detalhadamente nas próximas aulas, tá? Por hoje é só, vejo vocês na próxima.